do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Então vamos continuar as meditações na Divina Vontade, né? Vamos para o volume 28, o dia 5 de março de 1930. Jesus quer ver seu Fiat palpitante na criatura. O viver nele é o chamado a todos os atos na unidade divina. O que significa unidade? Vivo sempre na dor da privação do meu doce Jesus, que dura o martírio. Se não fosse porque seu querer santo tomou seu lugar, fazendo-se sentir continuamente que, enquanto me dá vida, me tem sempre ocupada e perdida nele. Eu não sei como farei para viver. Mas apesar de tudo isso, as tantas queridas recordações de Jesus que eu acreditava que jamais perderia de vista, suas doces e repetidas visitas, seus tantos estratagemas amorosos, suas tantas surpresas que me parecia viver mais no céu que na terra, ao só recordá-los são feridas cruéis, que me fazem mais cruel meu doloroso martírio. Ah, Jesus, volte, porque não posso mais. Então, aqui nesse momento, né, é muito interessante, né? A Luísa fala novamente da dor da privação que ela sente, do duro martírio que ela está sentindo, mas ela fala que o querer divino tomou o seu lugar, entendeu? Aí ela fala, fazendo sentir continuamente que enquanto dá vida, me tem sempre ocupada e perdida nele. Então isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Entende? Porque é para ela ficar em paz na divina vontade, né? É o divino querer que veio tomar o seu lugar, né? O Jesus é como se ele, na sua humanidade, excedeu espaço por querer reinar, porque foi chamada é para isso. Ela foi chamada para viver na divina vontade, né? E ela foi vítima até o tempo que ele quis, né? Diante da necessidade. Mas o que ele mais quer dela é atenção para o divino querer. Então Jesus se afasta, né? E a priva para derramar nela esses conhecimentos, para esses conhecimentos tomar o lugar e ela se manter ocupada, refletindo, buscando entender, né? Conhecendo, fazendo os atos na divina vontade, né? Aí ela fala, mas mesmo assim, né? Eu me recordo sempre dele, da presença dele, do olhar dele, né? Da comunicação dele e sofro muito. E sofro muito mesmo pela falta que eu sinto dele. Mas é para ela ficar com a divina vontade. É necessário, né? Porque senão não ia colocar essa atenção, né? Não ia se ocupar disso. Não ia se ocupar disso. Nós também fazemos essa troca, né? Nós fazemos essa troca também, né? Nós deixamos, vamos dizer assim, as outras coisas por querer divino tomar o seu lugar. Porque o querer divino precisa ocupar o seu lugar. É ele que veio ocupar o seu lugar. Ele que desceu nela, é Jesus que fez esse trabalho nela, fazendo o divino querer tomar o seu lugar, né? E afastando até a sua presença sensível, não deixando que nada pudesse distrair ela e tomar, né, o lugar que é da divina vontade, que é do querer de Deus, né? Porque não tem honra maior, não tem
Não tem coisa maior do que a pessoa viver na divina vontade. Então é a mesma coisa também. Jesus também quer tomar o seu querer divino, quer tomar o lugar no nosso coração. Ele que precisa ser continuamente sentido, entende? Mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer dificuldade, mais do que qualquer privação que você possa sentir, né? Estados de ânimo também, nada disso pode ser colocado no lugar do divino querer. Ele precisa assumir o seu lugar. É esse trabalho que Jesus vem fazer em nós. Ele vai tirando de nós, às vezes, essa coisa do apego à humanidade de Jesus, né? Que às vezes o divino quer ocupar o lugar, né? E a criatura insiste em voltar para a humanidade de Jesus, insiste em querer ficar só lá, olhando para a paixão de Jesus, insiste em olhar só lá para o Santíssimo Sacramento, insiste, né, em olhar só lá para a cruz, insiste em voltar-se, né, para a sua lembrança, no tempo que eu vivi aquela devoção, no tempo que eu adorava Santas Chagas, no tempo que eu adorava a Sagrada Face de Jesus, no tempo que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. E insiste em ficar recordando e pensa assim, nossa, olha o que eu perdi, olha o que eu perdi. E não entende o que é esse querer santo. O que é esse querer santo? Esse querer santo é ter todo Jesus, é ter todo. Lá, antes da divina vontade, você tinha um pedaço de Jesus. Você não tinha todo Jesus. Você só tem todo Jesus quando você vive na divina vontade. Porque quem dá tudo a Jesus tem todo a Jesus. Então, aquele momento você só dava atenção para uma coisa de Jesus. Então, você dava o pouco que você dava é uma atenção para uma coisa de Jesus, para um detalhe, para uma devoção, né? Para um pedaço dele, o coração dele, o rosto dele, a face dele, né? A misericórdia dele, você olhava só para um atributo, a Jesus misericordioso, a misericórdia dele. Mas você olhava só para um atributo, por um atributo dele. Então por que que ele mostrou tudo isso então? Se agora a gente tem que abrir mão, né? Tem que abrir mão de tudo isso. Tem que desapegar de tudo isso para abraçar o querer dele, que é isso que ele quer, essa santidade. Então, por que que ele mostrou tudo isso? Mas é como se fossem portas que ele estivesse abrindo para esse momento. Porque ele falou que a divina vontade precisou fazer caminhos para chegar até nós. Então, são caminhos, são meios, não são fins, não é para o ser humano parar ali. Então, ele abriu caminhos para que as pessoas pudessem entrar nele, entrar em Deus, porque o querer dele é enorme, né? Formou caminhos para as pessoas se aproximar de Jesus por meio do seu sagrado coração, por meio da sua sagrada face, por meio das suas santas chagas, por meio de todas as devoções que nós conhecemos. Mas são caminhos que Deus colocou para o ser humano, né? Sair da dureza de pensar em si mesmo e começar a pôr sua atenção em Deus, começar a pôr sua atenção em conhecer a humanidade de Jesus, conhecer o que Jesus é, né? Através do seu coração, através de sua misericórdia, através de suas chagas, através do seu preciosíssimo sangue. Mas Ele quer mais, o seu divino querer, o seu plano de amor. E quer que você entre nesse ad intra dele, nesse plano, nessa unidade. E conheça de onde veio esse sagrado coração. Por que que o coração dele é sagrado? Por que que o sangue dele é precioso? Por que que as chagas dele são santas? Por que a face dele é sagrada? Por que que ele é misericórdia, né? E tá tudo dentro desse querer divino, né? Então, ele vai e te pede mais. Então, são meios para o ser humano se aproximar, ser regenerado, ser curado, né? Mas tem muito mais. E a divina vontade quer tomar o seu lugar, merece tomar o seu lugar. Então Jesus vai te afastando tudo isso também, vai te pedindo de você atenção para esse conhecimento. Porque senão, se você não larga a mão, se você é apegado àquilo que você já conhece e não abre mão e acha que isso é amor, acha que se você fazer isso você está abandonando Jesus, não. Se eu ler o livro do céu, se eu me ocupar desses escritos, se eu ler isso, eu estou lá, eu estou abandonando Jesus.
Eu estou fazendo pouco de Jesus, eu estou fazendo pouco da paixão de Jesus, eu estou fazendo pouco da sagrada face de Jesus, eu estou fazendo pouco do sagrado coração de Jesus. Então você não tá. Então você quer um pedaço. Você não quer o todo, você não quer amar ele no plano dele. Você não tem interesse em conhecer a vontade dele, entende? Você só quer olhar para ele, mas você não quer conhecer o que ele tem para falar. Você não quer conhecer essa vontade dele, você não quer conhecer, você quer o Sagrado Coração pelo olhar por Sagrado Coração, mas o conteúdo, a substância, o que está lá dentro, o que esse coração quer comunicar, você não tem interesse. É tipo assim, Jesus, fica caladinho que eu só quero te olhar. Você não tem interesse por que ele tem para falar, não tem interesse pela palavra dele. E a palavra dele é a sua vontade. A palavra dele é a sua vontade. Então, esses meios foram para te atrair, mas não para te estacionar ali, para te atrair para conhecê-lo, para ouvir o que ele tem para falar, para ouvir o que vai sair desse sagrado coração, para ouvir essa face, e às vezes essa face vai olhar para o mundo severa, nem sempre vai olhar amorosa, porque o ser humano manda, né, direto para Deus desamor, né, sacrilégios, falta de respeito, falta de reconhecimento, falta de amor, pecados e pecados. Então, muitas das vezes essa face não está feliz, não está feliz. E ela quer te mostrar por meio das suas palavras, o seu desabafo, quer desabafar com você e trazer para você, né? Olha, filho, o que eu quero para o ser humano, olha aqui meu querer, olha aqui, filho, olha o meu plano, olha aqui minha vontade, e olha como o ser humano é, olha como o ser humano não aceita a minha vontade, olha como ele se fecha para mim, olha o que eu faço em prol deles, e olha o que eles fazem. E muitas das vezes ele vai descarregar para você essa face, mas aí você não quer ver. Você quer ficar acomodada ao que você acha bonito dele. Não, eu gosto da misericórdia. Não gosto quando Jesus fala bravo. Eu não acho que é Jesus que fala quando ele fala bravo. Não acho que Jesus xinga ninguém. Não acho que Jesus chama atenção. Não acho que Jesus puxa a orelha. E acho que Jesus é só o atributo misericórdia. Olha só por Jesus como um atributo, mas Jesus é todos os atributos. Jesus ele não é só um pedaço. Isso não adianta tentar ver só por um pedaço. Ele é inteiro em todos os seus atributos. E ele é justiça também. E a justiça dele não é brincadeira. O Jesus juiz não é brincadeira. O olhar de Jesus, a face de Jesus juiz não é brincadeira. Não é brincadeira. E para o ser humano, muitas das vezes, ele se apresenta assim, duro, duro, porque o coração da pessoa é duro. Porque o coração da pessoa precisa ser incinerado, queimado, para ver se derrete aquela pedra que tem lá dentro. Aquela pedra dura, 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 de não aceitar a vontade dele, de não aceitar a palavra dele, né? Então é muito sério. Então esse querer santo quer tomar o seu lugar. Precisa tomar o seu lugar. E é isso, por isso que o Senhor está, né? Falou com a gente, falou com nós, representando todo mundo. Porque essa vontade divina quer tomar o seu lugar. E se a gente ficar distraído com outras coisas, e até com outros atributos, com a ordem, por exemplo, não posso deixar a divina vontade tomar o seu lugar e ficar ocupada e perdida nela, com os conhecimentos do livro do céu, porque eu tenho marido, porque eu tenho filho, porque eu tenho casa para arrumar, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Então eu não posso ficar ocupada com essas coisas, porque tem gente me chamando, tem gente me ocupando com outras coisas, tem gente pedindo isso de mim. E é ordem, né? Então eu tenho que fazer e tal, é a ordem. E aí você olha pela divina vontade só por um atributo. E você todos os atributos envolvidos. Você existe para o querer santo. E o querer santo tomar o seu lugar é todos os atributos envolvidos. Entende? Então cada coisa precisa tomar o seu lugar no momento certo. No momento certo, mas a prioridade que precisa tomar o seu lugar é a divina vontade. É a divina vontade. Muitas das vezes você precisa ser firme para que esse querer tome o seu lugar. Precisa ser firme também. Precisa ser firme em muitas situações que não é uma questão de ordem mais, é uma questão de exagero. É uma questão também de você não ter coragem de falar assim,
Olha, dá licença agora que eu tenho algo importante para fazer. Entende? Porque as pessoas querem você 24 horas como se fosse um robô. Como se você tivesse que estar com elas e dar conta de tudo. Só você, como se você fosse a salvadora delas. E você às vezes se sente salvador das pessoas, então você acha que tem que estar 24 horas com elas. 24 horas vendo o que elas precisam. E não é assim. Cada coisa tem um momento. Há um tempo para cada coisa. O Senhor fala na palavra dele. Há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Então dá para você fazer tudo. Colocando se esse querer santo tomar o seu lugar, que é o lugar dele, de primazia, né? De ter em liberdade total o seu coração, pode ter certeza que vai dar para fazer tudo. Dá para fazer tudo, dá para fazer todas as coisas, colocando esse querer santo no primeiro lugar, né? Colocando a divina vontade em primeiro lugar, pode ter certeza que tudo dá para fazer. Se ocupando disso, você se ocupando desse querer santo, porque tudo que você fizer fora disso, da ordem, é pela divina vontade, é pela glória de Deus que você vai fazer, é por esse querer santo. É desde que ela tome o primeiro lugar mesmo, desde que você siga esse fluxo da divina vontade, que são tudo que acontece, né? Tudo que acontece é a comunicação de Deus para você. E que você não se desligue disso. Não se desligue disso, dessa comunicação. Porque ela vai se fazer sentir continuamente. Ela vai se revelar continuamente a você. Ela vai fazer você sentir ela. Às vezes feliz, às vezes triste. Ela vai te fazer sentir ela continuamente. Né? Às vezes te deixando também sentir as amarguras. Né? Sentindo também. Né? Tendo os estados de ânimo de Jesus. Tendo os estados de ânimo de Jesus. Vai fazer você sentir ela continuamente. Né? Através de tudo que acontece. Você vendo ela agir, você vendo ela em tudo que acontece, né? Então é muito importante. É muito importante ter esse coração aberto para a divina vontade de reinar. Não colocar empecilho, não dizer para o Senhor, eu estou ocupada com meus problemas, Senhor, por isso que eu não posso te dar atenção. Eu estou ocupada. Jesus não quer mais ouvir essas desculpas esfarrapadas. Esfarrapadas. Porque tem urgência, já é para ontem, né? Ele tem urgência para tomar o seu lugar, para tomar realmente o seu lugar, porque nunca vai se sentir realmente acolhido em um lugar se você deixa ele sozinho, sentado no sofá e vai sair. É igual aquela acolhida em que Jesus bate na porta da casa, a pessoa fala: pode entrar, toma o seu lugar, senta aí no sofá que eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Não é assim. Ao contrário, ele quer estar com você em tudo. Quando você precisar, ô Jesus, eu não estou desfazendo do Senhor, mas meu filho está chorando, meu marido está me chamando, meu chefe está me pedindo um favor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Ele não quer ficar lá sozinho, ele vai com você. Quem disse que a humanidade dele vai se separar de nós? Ele vai estar dentro de nós, ele vai viver em nós. Ele quer estar com você. E ele também vai se ocupar de tudo que você se ocupa, se lá no seu coração é pelo querer divino que você se move. Você se move pela vontade de Deus. Ele vai estar lá com você, fazendo tudo também que você estiver fazendo, junto com você. Mas porque ele sabe que no seu coração, né, você não desfaz dele. Você não arruma desculpa para ele. Você se dá todo o tempo necessário para ele, você se dedica totalmente a ele, para que a sua vontade divina seja conhecida. Então ele vê, quem me dá tudo, né? Eu dou tudo. Então eu também vou dar toda a minha companhia para ela, eu vou dar toda a minha força para ela fazer tudo o que for necessário. Por quê? Porque tudo que ela faz é para que eu tome o lugar. Ela não faz por ela, nem por pessoas. Ela só se move por mim continuamente. Então eu posso estar em tudo que ela fizer, eu posso tomar todos os atos dela, eu posso realmente tomar lugar em tudo, em todas as decisões, em todos os pensamentos, em tudo que ela fizer, porque ela faz por mim. Aí aqui, eu e a Luísa falar, Jesus volte, porque não posso mais. Mas enquanto minha problema sentia febre,
por querer a Jesus e delirando, desatinada, meu doce Jesus movendo-se em meu interior e estreitando-me entre seus braços, quase para por fim a meus desatinos, me disse: Minha filha, acalma-te, acalma-te, estou aqui. Tá vendo? Ele sempre tá lá. Não te pus de lado. Nem a natureza do meu amor sabe esquecer a ninguém. Mas bem estou em ti para dirigir todos os teus atos na minha divina vontade. Porque não quero que nenhum ato teu, ainda mínimo, não seja nobre e divino, e que não tenha o selo de meu fiat divino. Quero vê-lo palpitando em todos os seus atos. Este é o todo meu empenho, formar a primeira cópia da alma que deve viver em meu querer divino. Tá vendo só, gente? Olha isso. Olha que incrível isso que Jesus está falando. Minha filha, acalma-te, né? Porque ela tá nervosa, né? Achando que Jesus foi embora, achando que nunca mais vai ver Jesus, né? Mas sentindo falta da presença dele mesmo, de ver, de enxergar, de tocar, né? Aí Jesus vai e fala para ela: Eu estou aqui, eu estou dentro de você. Não te pus de lado. Nem a natureza do meu amor sabe esquecer ninguém. Mas bem estou em ti para dirigir todos os teus atos na minha divina vontade. Então, é para ela não se distrair. Então, ele está trabalhando nela. É muita coisa para ela absorver, para ela entender, né? Para produzir os atos na vontade divina. Então, ele quer a cabeça dela assim, ter vazia de tudo, porque se ela ver Jesus também, ela não vai ficar vazia. Né? Vamos dizer assim, ela precisa do vazio de Jesus para a divina vontade vir. Ela precisa estar com a cabeça vazia. Se ela ficar distraída vendo Jesus e querendo abraçar Jesus e ficar olhando para Jesus, ela não vai pôr atenção na divina vontade de fazer os atos. Não vai. Então precisa privar. E é uma privação que Jesus dá para ele mesmo. Você acha que Jesus não quer aparecer para ela? Claro que quer. Mas é uma privação que ele dá para ele mesmo, né? É necessário para ela absorver a palavra se encarnar. Porque senão ela vai querer ver só Jesus presença na frente dela, mas e Jesus palavra encarnada? E a presença de Jesus palavra encarnada? A palavra de Jesus é Ele. É Ele. A palavra de Jesus é Ele. E Ele quer essa atenção dela. Na palavra dele, né? Nos ensinamentos dele, né? Em absorver esses conteúdos, entender esses conteúdos, né? E nessa comunicação. Ele quer isso para ela, né? Então, ele não quer que ela se distraia com outras coisas. Por quê? Porque senão, aqui tá falando que ela dirige todos os seus atos, nada pode escapar. Então, nem o pensamento dela ficar assim. Porque se ela ficar assim também, ai meu Deus, cadê Jesus? Por que que não veio? Ela já se distrai da vontade divina, já se distrai da comunicação, né? Então, ele não quer, ele quer ela toda ocupada nele. Então, é a mesma coisa também. É a mesma coisa, né? Que ele faz com a gente também. Não é diferente. Parece que ele não nos põe de lado. Então, às vezes, ele afasta de nós também todas as coisas que possam nos distrair, né? Pede para a gente deixar para trás tudo aquilo que antes mantinha nossa mente ocupada, para que a gente se ocupe dele, para que a gente preste atenção nos atos que precisam ser feitos. Porque se você ficar lá só contemplando a paixão de Jesus, você não vai prestar atenção nessa comunicação aqui, porque você vai achar que só tem que ficar rezando as 24 horas. E vai ter um tempo para cada coisa. Quando ele quiser, ele que vai pedir, não é você que vai fazer. Ele que vai te pedir. E quando ele não quiser que você se distraia e pede para você pôr de lado outras coisas que você gostaria de conhecer, né? Outras coisas que você gostaria de ler, outras coisas que você gostaria de entender, ele fala, não quero, eu ponho isso tudo de lado, né? Para que você se ocupe do meu querer, para que você se ocupe disso, né? Para que nada disso te distrai de me ouvir,
te distrai de ser dirigida para mim, porque se você não estiver prestando atenção no que eu quero comunicar, eu tenho muita coisa para falar. Como que eu vou dirigir os seus atos, né, na divina vontade? Como que você vai fazer os atos na divina vontade? Se você não prestar atenção no que eu quero de você, né? Então, ele tira de nós tudo o que pode distrair, tudo que pode ocupar o seu lugar. Então, é, as pessoas no começo, às vezes, traz muitas ocupações, né? Sente assim, nossa, todos os dias eu tenho que estar lá fazendo adoração, todos os dias eu tenho que estar na missa, todos os dias eu tenho que fazer essa e essa oração, eu não deixo de fazer, já tem anos que eu faço, né? E aí, quando vem para os escritos da Divina Vontade, fala, mas que hora que eu vou ler? Que hora? Porque eu tenho esse compromisso, eu tenho esse outro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A Divina Vontade não toma lugar nunca. Não toma lugar nunca. Não toma lugar, por quê? Porque a pessoa não, né? Ela não acalma, né? Silencia tudo isso. Muitas coisas Jesus vai te pedir para pôr de lado, a pessoa não larga a mão de jeito nenhum, porque a pessoa acha assim, nossa, não pode, não. E às vezes até duvida, não, não, tem coisa errada aí, porque tá pedindo para mim abandonar, largar isso, né? É, não precisa de ir todos os dias na missa, se não tiver como, não precisa de ir, não precisa de ficar tão assim, envolvido em tanta coisa nas pastorais, que divina vontade é essa, né? E a pessoa é apegada à virtude, a pessoa é apegada às coisas da santidade humana. Então, o divino querer não consegue tomar o seu lugar, por quê? Porque a pessoa insiste com a sua santidade humana, insiste na sua busca pessoal, né? Insiste nessas coisas, não consegue abandonar, né? E dá um nó na cabeça da pessoa no começo, né? Porque ela pensa, mas eu não posso abandonar. Jesus nunca pediria uma coisa dessa. Mas ela não leu, não entende que o querer divino é mais importante do que tudo isso. Ah, mas essas coisas não são a vontade de Deus. São, mas são meios nessa vontade de Deus. São meios que Deus deu, né? Mas o que Ele mais quer de você é a santidade de viver no querer divino, né? E Ele é que colocar as coisas e pedir de você quando Ele quiser você ir. Quando Ele quiser te proporcionar, você vai lá na missa, você vai lá no sacrário, você vai lá. Mas se você estiver sempre ocupada, tendo que sair, tendo muitos compromissos, como que você vai pôr atenção na divina vontade? Como que vai poder dirigir todos os seus atos na divina vontade, sem que você não está lá disposta para ouvir e entender ele, para se comunicar com ele, né? Ah, não posso ler o livro do céu porque hoje eu tenho tantos compromissos da igreja. Então, pessoas assim nunca conseguem, porque não se esvazia de si mesmo. Para viver na divina vontade, tem que se esvaziar de si mesmo. Ah, que absurdo, não pode largar a mão, não. Mas muitas das vezes, né, não é o que ele está querendo de você, porque se ele te chamou para ler esses escritos, é isso que ele quer de você. Ele quer que tenha equilíbrio em tudo. No devido tempo, você vai, entende? Você vai na missa quando tiver que ir. Tô dizendo que a gente não vai na missa nos domingos, não tô dizendo que a gente não vai na missa, que a gente é contra a igreja, que a gente é contra isso, quando a gente é contra aquilo, entendeu? Mas às vezes a pessoa quer fazer para Deus o que agrada a ela, quer dar para Deus o que agrada a ela, não está interessada no que agrada a Jesus. A Luísa aqui precisou se abrir mão de si mesma. Agradava muito ela, Jesus vir, claro, claro, era acalmava o coração dela ter Jesus ali, estar com Jesus ali. Mas ela foi privada disso para um bem maior, para a divina vontade, para a divina vontade tomar o lugar que é devido no coração dela. E não estava pecando, não estava acontecendo nada de errado. Ao contrário, estava agradando muito mais a Jesus. Porque uma coisa é você fazer coisas para estar unida a Jesus, outra coisa é você fazer algo totalmente fundida com a vontade dele, sendo ele fazendo em você. Então, quando você deixar a divina vontade dirigir você totalmente, quando você tiver que ir lá no Santíssimo, você vai sendo Jesus lá, fundida com ele. Ele vai estar lá com você, porque você não abre mão
porque você não nega nada para Ele. Então, quando você for lá, vai ser o momento que Ele quiser ser adorado lá no Santíssimo, Ele te leva. Ele faz acontecer, Ele que vai dirigir o seu dia a dia. Você não vai mais colocar cronograma para Jesus. É a divina vontade que vai colocar o cronograma. É a divina vontade que vai dirigir as coisas. E quando for a hora de você ir lá na missa, Jesus vai com você. Quando for a hora de você fazer sua oração, Jesus vai fazer com você. Mas não é o seu momento, não é as suas coisas, não é o cronograma que você já tem. A divina vontade vai mexer em tudo isso. Em tudo onde ela vê que o seu coração tem um apego. Para você ficar livre, né? Liberta disso e deixar ela conduzir as coisas como ela quiser. E você viver abandonado na divina vontade. Ah, mas aí eu vou rezar menos nada. Você vai rezar muito mais, mais do que você já rezou em toda a sua vida. Porque os atos na divina vontade superam todas as orações. A vida na divina vontade supera todos os rosários rezados. A vida na divina vontade supera todas as adorações feitas. A maior adoração que você pode dar para Deus é Ele viver em você e você viver nele, na divina vontade. Não tem adoração maior. Esses são os verdadeiros adoradores em espírito e verdade que o Pai procura, que vivam na divina vontade. Esses são os verdadeiros adoradores. Porque quando você estiver lá na missa, você está unida a Jesus na divina vontade, você não está vendo Ele. Você é uma hóstia viva, você é a presença dele. Ele transubstanciado em você também. Você se torna uma hóstia viva naquela missa. E você não é mais uma pessoa, você representa todas as almas. Você está ali por todos. Por todos. Não tem maior reparação que você pode dar para Jesus. Não tem maior adoração que você pode dar para Jesus. Não tem maior ato de amor que você pode dar. E pode ter certeza que a Nossa Senhora, a qual você dirige o seu texto, vai ficar muito mais feliz. Muito mais feliz de ver outra cópia do filho dela em você. Como aqui o Jesus falou com a Luísa: estou formando em você a primeira cópia da alma que deve ver meu querer divino. Então ele vai virar para você e falar: nossa, estou formando mais uma cópia de uma alma no meu querer divino. Então você vai ser mais uma cópia de Jesus, de Maria. Você acha que ela vai ficar como? Ela vai ficar muito mais satisfeita. Ela vai virar para você e falar assim: não, filha, pode ir lá, vai ouvir o que o meu filho tem para dizer, ouça tudo o que ele vos disser. É isso que ela vai falar para você. Não, Nossa Senhora, eu não terminei de rezar todos os textos que eu queria te oferecer hoje. Ela vai falar: faça tudo o que meu filho vos disser. Vai ouvir ele, presta atenção e ouve com atenção. Vai lá no livro do céu, vai ouvir tudo, presta atenção, leia com calma, presta atenção no que está falando lá. Presta atenção que ele quer dirigir você, está dirigindo você, ele quer dirigir todos os seus atos, né? Na vontade divina. Então, se nesse momento ele não quer dirigir esse ato aqui, não quer você aqui, quer você lá, então vai. Aí vai te mandar na hora para ele. Você vai deixar muito mais satisfeita. Muito. Aí você vai viver um rosário em vida. Porque no rosário você contempla a vida de Jesus. Pois é, você vai ser a continuação desse rosário. Porque você vai ser outras contas dele. Porque é a continuação desse mistério que nunca vai acabar. São 5 mistérios que nós rezamos. Pois é, mas através de você são mais mistérios sendo realizados. Porque você vai ser, ele vai fazer a continuidade da vida dele na sua vida. Você vai ser uma continuação. Você vai ser mais uma pedrinha do rosário que a gente reza, mais uma conta do rosário. Mais um Jesus ali continuando a vida. Então a palavra dele é sendo encarnada dentro de você. Você tem ideia do que é isso? É. Isso é a glória de Deus. Ele sendo glorificado, sabendo que tem uma alma que ela não quer nada para si. Bem na santidade, ela não está olhando para sua alma, ela não está olhando para si mesma, ela não está pensando em ganhar nada, ela não está pensando em ganhos para ela. Ela pensa na glória de Deus, ela pensa assim: Jesus, o que você quer que eu reze nesse momento? O que você quer de mim? Ela é todos os dias vazia de si mesma, então ela não fica pensando em todas as coisas que ela pode, por ela mesma, fazer, né? O que já faz, mas ela quer fazer
por Deus, o que Deus quer que seja feito. E o que Deus quer que seja feito, que a sua divina vontade seja conhecida e amada. Esse é o desejo de Deus. Então é isso que Ele está querendo de você também. É isso que Ele quer de você. Já tem muita gente fazendo essas outras coisas. Mas e quem faça isso por Ele? Não tem. Quase ninguém. Aí te separou para isso, Ele te escolheu para isso, Ele te chamou para isso. Para dar essa atenção para Ele, mas você quer insistir em dar o que os outros já estão dando. Quer insistir em ficar lá onde com o que os outros estão fazendo. Se ocupa com essas coisas. Né? Não larga a mão, não larga a mão, não larga a mão. Fala que largou a mão, mas ainda está segurando alguma coisa. Ainda tem uma coisa no seu coração que você fala, não abro mão, não abro mão, não abro mão. Que acha que tá desrespeitando Jesus. Ele sabe que você ama Ele. Mas a prova maior é quando você larga coisas até... Ele fala que a prova maior do amor da criatura é quando ela larga coisas até santas pelo meu querer. Pelo meu querer. A Luísa precisou largar a mão de coisas santas, que não é santo, não. Ela está ali com Jesus. Ela está ali sofrendo, recebendo as chagas na crucificação, sofrendo as penas ali da crucificação. Ela estando com Jesus, consolando com ele. Tudo isso é santo, mas ela precisou abrir mão de tudo isso, até de coisas santas, até da própria humanidade de Jesus. Tem coisa, meu Deus do céu, a própria humanidade dele. Ela precisou. E ela não abriu mão. Você viu o que ele falou? Eu tô com ela. Ou seja, você tá mais ainda. Eu tô dentro de você. Eu tô dentro de você. Então você não vai olhar Jesus fora. Quando você vive na divina vontade, você vê Jesus dentro. Jesus está dentro de você, está vivendo em você, está mais unido com você pela vontade do que se você contemplasse ele fora, como se faz nas devoções. Ele vivendo dentro de você, os pensamentos seus sendo dirigidos por ele, as suas atitudes sendo dirigidas por ele. Ele fala, porque não quero que nenhum ato teu, ainda mínimo, não seja nobre e divino, e que não tenha o selo do meu fiat divino. Quero vê-lo palpitando em todos os seus atos. Este é todo o meu empenho em formar a primeira cópia da alma que deve viver em meu querer. Então, para ele ter tudo dela, ele precisou afastar essa presença, para que nada pudesse ocupar ela, distrair ela, de modo que ela não tivesse coisas, que ela não tivesse ali conectada, consciente da divina vontade. Então, tudo o que pode te ocupar do que realmente de ouvir Jesus, o que Jesus quer, entende? Ele não quer que nenhum ato teu, ainda mínimo, seja nobre e divino. Seja nobre, pode pensar assim, da ordem das coisas, que é nobre, que é justo, que é correto, e divino, que ela não seja nobre e divino, né? Ele não quer que nada em você não seja nobre e divino, não seja dele, ainda mínimo, que não tenha o selo de meu fiat divino. Então tudo precisa ter o selo, ele não quer nada que não tenha isso impresso, o selo da vontade divina. É eu que fiz, é eu que estou nessa atitude, eu que estou nisso. Então é muito sério. Às vezes a pessoa pode se perguntar assim, então agora o que que eu faço? Eu fico parada esperando ele me falar alguma coisa para ver se eu posso ou se eu não posso? Não é assim, você vai seguir as coisas, o fluxo normal. Você vai seguir, você já sabe o que ele quer de você. Ele quer que você se empenhe e estude, e leia esses escritos e divulgue, e faça a divina vontade ser conhecida. Isso é a prioridade. Isso é prioridade, você colocar o seu empenho nisso. As outras coisas vêm por acréscimo. Se alguém te chama e te pede alguma coisa, você vai lá, né? Tudo vai acontecer normal, você vai seguir a ordem, você vai seguir as coisas normais, não é? E você não precisa estar em tudo, você não precisa se envolver com tudo. Aí, não, mas todos os dias eu tenho que estar numa pastoral, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço isso, eu faço aquilo.
Aí ele que vai dirigir as coisas. Quando ele não quiser, ele não vai também permitir. Porque se são coisas que te ocupam tanto que você não te distrai dele, e você faz, mas faz assim, é, sem essa consciência da vontade dele, sem estar lá entendendo a vontade dele ali naquele local, enfim. Se tudo isso se são coisas que te distraem, vai te pedir mesmo para deixar. Para fazer só o que é para ser feito só. E não ficar pegado a achar que você tem que dar conta de tudo, que você é salvadora da paróquia, que você é salvadora do seu padre, sem você a igreja cai, né? O padre vai embora, né? As pessoas ficam desorientadas, acham que tudo depende de você, não, né? Tudo vai acontecer no equilíbrio e ordem, entende? E tem coisa que você vai fazer se der, mas você não vai ficar se sentindo culpada, achando que está devendo para Deus, porque é estranho você se ocupar da vontade divina, de ler, esses conteúdos, de aprender, e aí por não ter feito uma coisa fora, pensar, nossa, é, nossa, não amei Jesus hoje, como deveria. Por quê? Porque não vê na divina vontade esse amor. Não entende a missão. Não entende ser chamado. Não entende que isso é prioridade. Então não é assim não. Não é assim não. Eu escuto muitos convites na igreja. Eles falam, se eu fosse abraçar tudo, mas não é, eu sei que não é assim. Eu sei que não é. Eu escuto sempre falar, precisa de catequista, precisa disso, precisa daquilo. Mas eu só faço aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E se Ele não quiser também fechar as portas para mim, né? Que é no grupo de oração que eu vou, né? Que eu participo lá. Eu vou ter esses dois compromissos na semana da igreja. É onde que eu contribuo isso. E leio na missa. E leio na missa, mas não é todo domingo que eu leio, né? E tenho, sim, esse compromisso, sabe? Mas a gente escuta muito, ó, precisa de ministro, precisa disso, precisa daquilo, né? Sempre tá falando. Não quer dizer que você tem que tomar tudo pra você e achar que você tem que estar em tudo. Ao contrário, se você vê que isso tá te impedindo de ter o tempo para se dedicar à divina vontade, é hora de você rever as coisas. Nossa, eu tô ocupada demais aqui em tantas coisas e não tô me dedicando à vontade de Deus. Não tô me dedicando a ler esses conteúdos, né? Será que eu tenho que todos os dias lá? Eu tenho que todos os dias estar nesse lugar? Aí você se perguntar. Eu tenho que fazer tudo o que todo mundo está me pedindo? Toda hora alguém quer isso de mim? Eu tenho que fazer tudo mesmo, né? Eu sou tipo insubstituível? Não é. Então, é rever. E não adianta, eu falo pro meu esposo, a divina vontade é prioridade. Então, mesmo que eles façam outras coisas fora, na quinta-feira, agora toda quinta-feira vai ter tal coisa, eu vou dizer, não posso, porque eu já tenho um compromisso com a divina vontade. Eu não posso, eu vou dizer não, sabendo que eu vou pôr de lado essa, essa, essa outra coisa na igreja. Se meu esposo falar assim, Ruth, quinta-feira, a partir de hoje, quinta-feira, vai ter um momento de intercessão do grupo de oração. Pessoal, olha, quinta-feira eu não posso, eu já tenho esse compromisso com Deus aqui. E vou falar tranquila, não vou pensar, eu tô desobedecendo meu esposo, eu tô fora da ordem, não. A ordem é um atributo, a ordem não é a divina vontade. A divina vontade é todos os atributos de Deus. É todos. Então eu vou virar para o meu esposo, vou falar, não posso. E você sabe do meu compromisso. Mas Ruth, tem que atuar na igreja, não sei o que. Eu falei assim, eu já atuo. Eu já estou lá, não estou? E tô na igreja, tô na divina vontade, eu tô na igreja. Eu tô em unidade com a igreja, né? Como que não tô, né? Tô unida lá, né? A cabeça do corpo místico? Claro que tô. Mas aí eu vou dizer pra ele, olha, agora, quinta-feira eu não posso, né? Eu tenho esse compromisso.
Se Jesus em algum momento falar, não, Ruth, hoje você vai, porque a minha vontade aí é outra história. É outra história. Porque pelo divino querer, você vai aonde Deus quiser que você vá. Mas é Ele querendo, não é você querendo. Você não quer nada. Você não quer nada, você só quer a vontade dele.